Olá, tudo bem? Sou a professora Patrícia Gonçalves e nós vamos dar continuidade no curso Educação 4.0 dentro da disciplina Informática e o processo de ensino-aprendizagem. Então, pensando lá nessa questão da informática no processo de ensino-aprendizagem, lembrar sempre dessa questão dos nativos digitais, dos imigrantes digitais, para que a gente possa constituir a questão realmente da aprendizagem. Então, nós temos a questão, educação, processo de ensino-aprendizagem e tecnologia. Vocês viram aí que existe uma questão contínua dessa linha, onde um está se envolvendo com o outro. Nós não podemos, atualmente, no século que nós estamos, pensar que o processo de ensino-aprendizagem está desvinculado da questão da tecnologia. Então, educação, tecnologia e processo de ensino-aprendizagem, eles constituem hoje um único eixo, A questão realmente da aprendizagem significativa para as crianças e os adultos. Então, nós vivemos aí em pleno século XXI, onde as tecnologias digitais já estão inseridas nas nossas vidas. E isso seria praticamente impossível viver sem elas. Não tem como não pensar em um sistema educativo que esteja constituído nesse universo. Nós devemos lembrar sempre que não só os adultos estão inseridos neste mundo tecnológico, mas que as crianças também. E utilizar estes recursos se faz necessário para conectar a escola e o processo de ensino e aprendizagem com a questão do nosso mundo. Mas a importância de utilizar ferramentas tecnológicas dentro do nosso sistema educacional, com o auxílio do professor, não tem sido uma realidade para todos os profissionais da educação, que muitas vezes preferem ignorar essa questão do mundo informatizado e não consideram que as nossas crianças estão completamente inseridas nele. Dessa forma, vão sendo criadas barreiras entre o sistema educacional e o processo de ensino-aprendizagem na realidade aí das crianças. Nós falamos sempre de trabalhar com a questão da territorialidade, do contexto das crianças. E hoje nós sabemos que dentro desse contexto, dentro desse território, está sim a questão da abordagem tecnológica. As crianças já nascem, Elas já são nativas digitais. Então, elas já nascem com a questão da tecnologia. E nós temos que utilizar isso a favor da questão da aprendizagem. Muita questão envolvendo a questão da tecnologia, gente, objetiva a autonomia dessa criança. Então, essa mudança de transmitir para construir o conhecimento, onde se apresenta desafios entre a escola e o professor, o envolvimento afetivo que nós temos com a aprendizagem para se tornar mais significativa, a mudança do papel do erro, que não é mais punido e sim é algo que precisa ser discutido, faz com que as tecnologias também nos auxiliem. Então, hoje o professor consegue estar mais próximo das crianças, certo? Mesmo nos momentos não escolares, através de aplicativos ou através da questão da sala de aula invertida. O professor ele também vai proporcionar desafios significativos para a criança, porque ela conhece essas crianças, conhece o território que está. E o erro, ele não é mais punitivo, O erro ele é construído e constituído junto com uma aprendizagem para essas crianças. Então, eles vão em busca de outras soluções a partir da construção desse erro também. Nós temos aí uma problematização, Há um grande número aí de discussões sobre a questão do uso das tecnologias dentro desse processo de aprendizagem. Nós já tivemos um grande avanço com a questão da metodologia EAD, do ensino à distância, e ele vem possibilitando diversas formas de cursar o ensino superior através dessas metodologias e através dessa questão da tecnologia, que então nós temos que entender que ele tem o seu papel ali facilitador. Podemos afirmar também que o uso e o meio das tecnologias é um meio revolucionário, onde o processo de ensino e aprendizado ele se torna mais atrativo, ele é mais didático, ele é atual. Então, nós temos ali diversos modelos que nós temos para a questão de metodologias ativas que vão auxiliar nessa questão da sala de aula. Nós temos o Classroom, nós temos a questão da gamificação, da sala de aula invertida, painéis e instrumentos visuais muito mais atrativos e muito mais didáticos para a questão da aprendizagem dessas crianças. No seu livro, Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, o Mohan vai trazer detalhadamente alguns princípios metodológicos que são de integrar a tecnologia, variar a forma que a gente dá uma aula,
planejar e valorizar a comunicação visual. Então, essas tecnologias começam a libertar o professor de ter que explicar o que somente é o básico. Nós precisamos dessas tecnologias para as questões mais avançadas, para ajudar os alunos a desenvolver ali, a criar o seu próprio percurso de aprendizagem em currículos mais amplos também. O assunto tecnologia na educação, ele tomou conta por parte da sociedade. Então, há várias décadas, as pessoas vêm discutindo a questão desse desenvolvimento dentro do nosso país. Então, nesse sentido, o acesso à mídia, imprensa e eletrônica, a vídeos, a computadores, as redes, a apropriação de diversas linguagens, as questões estéticas, não é mais uma utopia, nem um desvaneio, é sim uma condição de trabalho. É uma habitação desse cidadão que nós temos dentro do diálogo social, afetivo, político, profissional, dentro dessa questão do cidadão, dentro da sociedade, a questão da informação, né, a questão midiática, a necessidade de adquirir habilitação técnica, linguística, que permita transitar e sobreviver no meio da informação no qual está imerso. Então, o professor ele vai usar as diversas linguagens aí midiáticas, que está falando aqui, né? O acesso às mídias impressas ou eletrônicas, os vídeos, os computadores, as redes. O professor tem que fazer uso disso para a questão dessa aprendizagem junto com as tecnologias. O professor ele tem que estar imerso a isso, porque os nossos estudantes estão já em diálogo com essas tecnologias. Então, o professor tem que fazer uso disso também. Dos meios tecnológicos, né? A gente tem a questão aí dos tablets, das lousas digitais, do data show, onde o professor prepara slides como esse que vocês estão vendo aqui agora, com conteúdos, tornando as aulas mais atrativas. Podemos ter o acesso à internet, onde naquele mesmo momento pode estar fazendo um download, assistindo um vídeo, buscar uma referência. Podemos usar os projetores e os dispositivos móveis, ou seja, existem vários recursos e meios tecnológicos que facilitam hoje a aprendizagem, tornando ela mais atrativa, mais interativa, mais próxima do professor e do estudante também. Em meio a essa complexidade de aprender, os professores têm que elaborar recursos eficazes que contemplem também, gente, a questão das demandas atuais. Os modos de facilitar esse processo de ensino-aprendizagem com os alunos, nós temos aí como recurso a questão de tecnologias para alimentar, né, e fomentar essa aprendizagem. Então, existe no cenário contemporâneo a necessidade de implementação na educação e o uso dessas novas tecnologias, modificando assim a praxis pedagógica em salas de aula, a utilização de tecnologias inovadoras dentro das salas, proporcionando essas crianças a aprender através das experiências, interferir, fomentar, construir aí a questão do seu próprio conhecimento. Os avanços dessa tecnologia lançam um crescente resultado em relação ao seu desenvolvimento, ou seja, existe uma revolução ali do ser humano em todos os aspectos e a tecnologia educacional está dentro disso. No que se refere a esse processo de ensino-aprendizagem, a criança, ao ser inserida dentro desse contexto digital, ela amplia o seu mundo, modifica através dos jogos virtuais, a questão da facilitação da motivação dos alunos pelas novidades, a possibilidade de interação que são oferecidas, ou seja, o professor vai utilizar diversos recursos tecnológicos ali para fomentar essa aprendizagem das crianças, tornar algo mais lúdico, mais divertido, mais colorido, para que a aprendizagem também seja mais significativa. O papel da escola, então, é formar esses cidadãos do futuro, que vão ser esses profissionais capazes de lidar com essa nova realidade e não inserir somente a tecnologia digital de forma efetiva nas escolas, que omite a questão social, mas não. Um dos autores, já em 1985, já se referia sobre a importância das tecnologias para o processo de ensino-aprendizagem nos alunos, mesmo ainda não estando na era digital. E explicava que quanto mais rico era o meio vivido pelas crianças, a questão de estímulos, né, e a questão de recursos, mais seria o seu desenvolvimento, cabendo à escola fornecer esses recursos, como sendo a única oportunidade da criança de ter contato com a tecnologia de maneira sistematizada. Com o advento dessa era digital, as formas de interação dos alunos com os conhecimentos têm sido modificadas a cada vez, alterando também o seu próprio pensamento como sujeito.
Um exemplo bem claro disso, gente, é o fato das novas gerações estarem adquirindo essa questão do letramento digital antes mesmo da questão do letramento alfabético. Ou seja, as crianças aprendem antes de alfabetização já usar a questão de recursos digitais. Essa intensa utilização do computador para a questão da interação entre as pessoas e a distância entre as crianças e jovens, possibilitando a questão de práticas de leitura, de escrita e de diferentes formas tradicionais de pensamento dentro da questão da própria alfabetização. Essas inúmeras modificações que acontecem, né, elas possibilitam a utilização de linguagens em geral que são reflexos incontestáveis sobre a mudança da tecnologia que vem ocorrendo no mundo. Então, essas novas tecnologias, elas começam a fazer parte intensificamente do cotidiano das pessoas e essa aprendizagem, ela está diferente hoje, uma vez que essas tecnologias, elas vêm possibilitando novas práticas pedagógicas. Então, por exemplo, aqui tem uma criança que ela está em uso do tablet, fazendo uma programação de um objeto criado ali pelo Maker, né? Provavelmente é um carrinho, uma cultura Maker ali, ou uma questão de robótica. Então, ela está usando ali as práticas de aprendizagem, os recursos de tecnologia para desenvolver e ampliar o seu conhecimento. Pensando aqui, gente, em tecnologia, nós vamos pensar em vários motivos para a gente usar, certo? E várias recomendações. Entre os motivos está que a gente aprende a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, que dá suporte para as aprendizagens ali pensando na prática, que ele traz benefícios na questão de interações. Quais são os recursos que nós podemos usar, né? A gente vai expandir melhor a opção de conexão, a gente vai garantir a questão da equidade pela questão da quantidade de pessoas de acesso. A gente vai ter também como capacitar educadores para utilizar. Nós temos vários tipos de recursos aí, pensando nas tecnologias para a educação. Nas próximas aulas, nós veremos um pouquinho sobre quais são essas tecnologias de aprendizagem, né, as TICs, e como que a gente utiliza ela no dia a dia. Muito obrigada e até a próxima.